norteador da implantação de um campus em Catanduva, ele surge dentro de uma proposta muito ampla do governo federal à época de expansão da rede profissional de ensino. O Instituto foi criado dentro dessa concepção de transformar o território também num espaço de ensino, de pesquisa e de extensão. Não apenas o espaço físico do campus, mas o território todo. Por isso que a territorialidade é algo muito importante na concepção dos institutos. A pesquisa no instituto tem que ser para produzir tecnologias sociais. É aquela tecnologia que serve para melhorar a vida das pessoas. Catanduva representava ali um polo industrial. Então não é à toa, não é por acaso que os cursos iniciais implantados foram os cursos na área de informática e o curso na área de mecatrônica. Eu diria que no essencial ela é uma proposta vitoriosa. O grande desafio que nós temos, enquanto instituto, é exatamente não cair nesse divórcio entre o saber popular e o saber acadêmico. A verticalidade ela é fundamental para romper com isso, com essa divisão em castas dentro de uma instituição de ensino. Quando nós passamos de escola técnica para a Cefet, nós ficamos sabendo, os professores, no dia seguinte que a escola técnica não existia mais, que agora era a Cefet. E continuamos dando aula no Cefet, como dávamos aula na escola técnica. Quando os Cefetes passaram a institutos federais, a história se repetiu. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão no Instituto Federal? O primeiro desafio foi entender o que era o Instituto Federal, né? Uma instituição tão ampla, vertical, oferecendo ensino técnico concomitante, integrado, superior. Então, a gente entender essa instituição, se apropriar do que ela nasceu para ser. Desde o ensino médio integrado até a pós-graduação. Esta verticalização do ensino é um marco do Instituto Federal. O Instituto não é uma universidade, o Instituto não é a escola técnica, o Instituto é uma outra coisa. Ele tem que conquistar seu próprio espaço. A missão dele é outra. Mas tem muita gente querendo transformar o Instituto numa mini universidade. E aí vai ser o fim do Instituto. Porque se o Instituto for um simulacro da universidade, para que tem que existir? Eu entendo que isso deve ser divulgado, que a gente deve fazer pesquisa aqui dentro, projetos de iniciação científica, deve fazer projetos de disciplina de aula e gravar isso, filmar isso, colocar no nosso site. Divulgar essa escola para a cidade. Continuar esse processo de divulgação, né, para que todos tenham o conhecimento do que é o Instituto Federal. Se ligar mais com a comunidade, trazer a comunidade para dentro da instituição. Para que a gente consiga alcançar o potencial transformador mesmo, né? Eu tive acesso a coisas no Instituto que eu não teria em nenhum outro lugar. Se aquilo que eu sou hoje, a profissão que hoje atuo, ou ainda irei de atuar, é graças ao Instituto. É uma forma de possibilitar, né, de dar oportunidades a alunos que, na ausência do Instituto, não encontrariam essas oportunidades em nenhum outro lugar. Eu tenho muito, muito orgulho quando perguntam, você tem pós? Tenho, no Instituto Federal. Já foram 10 anos. E eu me imagino trabalhando no Instituto Federal por muito tempo ainda. Eu vim do campus Ouro Preto. Na verdade, antes era Escola Técnica de Ouro Preto. E depois que virou instituto que aglomerou todo o estado, como é o estado de São Paulo também. Catanduva era um desafio novo, porque o prédio estava inacabado, não tinha as condições mínimas, não havia rede lógica, não havia rede elétrica concluída. Então, assim, a gente ocupou uma sala, aí trouxemos tudo de casa, vassoura, pano. E aquilo foi uma doideira, a gente ficava até 2 horas da manhã, às vezes, tentando passar a rede lógica. A Bernadette, de um lado, gritava, oi, oi, né? Para a gente ver se ouvia onde que a voz saía para passar a fiação e tal. E isso foi
Muito legal. Eu aprendi um monte de coisa nova lá, né? Porque começamos um campus do zero lá. Então, na minha vida, um monte de coisa nova, um monte de amizades novas, pessoas novas, novos desafios. E muito legal ver começar uma escola assim, desde o inicinho, as pessoas chegarem, montar isso, os alunos. Acho que é isso. Recomeço mesmo para mim. A gente comparar, meu Deus, se a gente estivesse lá em Ouro Preto, era só dar uma corridinha ali no setor X, era dar uma corridinha ali que o pessoal vinha resolver para a gente isso. Esse foi uma grande diferença que a gente achou. Mas é normal, né? Estava começando. No dia da inauguração, na primeira aula, não tinha energia elétrica na escola. E a angústia de saber que hora vai chegar o pessoal para assumir as aulas. Não tinha professor. Com exceção do Rinaldo, do Marcos, do Márcio, e eu, que também dava aula, que nós fomos para a sala de aula, nós começamos a escola com esses 4 professores, um cobrindo o outro, e aquela confusão danada. Eu fui o primeiro colocado no concurso para o Instituto na área de mecânica, e por isso fui o primeiro professor a chegar em Catanduva, dos concursados novos, né? Já tinha alguns professores que estavam em Catanduva, mas que tinham sido transferidos de outros campos. Se eu não me engano, o Márcio, o Marcos, o Rinaldo. Cheguei 2 semanas após os cursos terem começado já. O Rinaldo estava dando aula de informática, o Matias dava aula de ciência dos materiais, o Marcos dava aula de matemática, porque não tinha professor de matemática, e eles davam várias aulas, mas por 2 semanas só. Aí eu cheguei e já me deram bastante aula para... Eu fiquei com o quadro completo de aula, né? De terça até sexta eu pegava acho que 8 aulas por dia, se eu não me engano. O grande desafio nosso no início foi falta de equipamento. O curso de Química já tinha 3 professores no começo e não se abria o curso porque não tinha laboratório. A Mecânica teve uma sorte muito grande, que o Matias, junto com outros professores, fez uma compra muito grande de tornos, e de furadeira, de fresadeira, fez para vários campos. Tanto é que hoje você vai nos campos e você vê máquinas iguais. O desafio inicial foi começar a estruturar o campus. Correr atrás de recursos para mobiliar tudo isso, e depois correr atrás de recursos para construir o refeitório. A gente gostava disso, para nós não era trabalho, a gente gostava de ver o negócio funcionando. Mesmo que a gente ainda não tivesse alguns recursos, fazendo de tudo para dar o melhor que os alunos pudessem ter. Então, por exemplo, não tinha um refeitório ainda, mas a gente comia lá embaixo no pátio, não tinha os laboratórios nos primeiros meses, a gente fazia ali na biblioteca. Então, a gente enfrentou bastante problema de infraestrutura. Poucos laboratórios na época, mas era a primeira turma, né? Assim, então a gente bateu muito cabeça. Eu entrei em 1º de junho de 2011, eu fui o primeiro servidor na área de TI, e aí quando eu cheguei na instituição, assim, estava tudo muito no início, na área de tecnologia da informação, os laboratórios ainda não precisavam ser estruturados, né, o administrativo também precisava de uma boa estruturação, então eu participei de todo esse processo aí, ali no início, né, não foi fácil, mas hoje eu vejo que a instituição é reconhecida na nossa cidade e região. Eu vejo que no Instituto a gente tem valorização e tem autonomia de trabalho. Então, a valorização e a autonomia tão requeridas, né, pela categoria, elas são realidades no Instituto Federal. Encontrei pessoas ali que foram fundamentais para eu continuar no Instituto Federal. A diferença aí do Instituto Federal está aí, ela se preocupa com o aluno. Se o aluno, né, o aluno quer sair, mas por que você quer sair? Qual o motivo? O que está acontecendo? Né? Tem um sócio pedagógico aqui, né? Eu acho muito bonito esse trabalho, porque faz com que a pessoa acredite nela mesma, né? Os servidores fazem que com os alunos, não, você vai conseguir, não abandona, não, é assim mesmo. E foi isso que eu recebi. Desde o momento que eu entrei, os professores sempre me incentivaram a seguir meus objetivos e deram suporte para isso. Professores, assim, super qualificados e de uma simplicidade gigante. Eu acho que acima de qualquer conhecimento vem o lado humano, o lado, né, da humildade. Apesar de ter todo um contato muito grande com os discentes, ainda falta muita voz dos alunos lá. Eu acredito que quando alguns professores abordarem uma formação mais humana, o Instituto assim, tem como deslanchar bastante, né? Acho que foi um desafio muito grande pelo machismo dentro da instituição, era muito forte, assim. Até o racismo também, né? Assim como nas outras instituições, isso é muito comum, infelizmente, só que é muito doloroso para quem sofre. E acho que
nessa de conseguir colocar a minha opinião e enfrentar, foi um desafio enfrentar principalmente o machismo, assim, que era muito escancarado. Acho que o UF também através das condições básicas, né, do conhecimento, do debate, eu consigo acumular para conseguir também enfrentar isso, né? Então, para quem lembra um pouco de mim, era meio um furacão ali que passava. A proposta, né, de montar um coletivo foi a partir de demandas das estudantes. Eu, a professora Daniela e a professora Thaís, em contato com algumas estudantes, por ter uma proximidade maior, começamos a ouvir um pouco das demandas delas, né, em serem ouvidas, em querer falar sobre o assunto, sobre assédio, sobre machismo, sobre olhares, sobre piadas. Mas é uma demanda das estudantes mesmo, que querem ser ouvidas, querem falar nos assuntos, na tentativa de fortalecê-las para combater aí o machismo. Construir um espaço onde é muito bom tecnicamente, onde o ensino é de muita qualidade, mas onde também as mulheres se sentem seguras para aprender, independente da área de atuação que ela escolhe, onde os negros e as negras conseguem aprender e se sentir bem, se sentir acolhido. Independente do espaço que ele esteja, acho que é fundamental para a educação. Então, precisamos muito avançar nesse sentido. Muitas das vezes eles têm restrições socioeconômicas e até mesmo financeira, e todo dia eles têm uma batalha diária para poder estar na instituição e estar obtendo conhecimento. Eu acordo 5 horas da manhã para pegar o ônibus e sei que muita gente acorda até 4 horas da manhã e isso para mim é muito difícil, porque saindo da escola eu ainda chego tarde em casa e tenho que fazer minhas tarefas, estudar. Eu pessoalmente, Felipe, não tive intérprete. Isso para mim foi muito difícil. Primeiro ano eu tive intérprete. Ok, beleza, eu entendi. O segundo e terceiro ano eu não tive. E isso foi muito difícil. Eu não conseguia prestar atenção. E eu não conseguia ir na justiça. Os professores até sabiam me explicar. Me ensinavam tudo resumidamente. E eu procurava prestar atenção para crescer, evoluir. Eu raciocinava bastante. Procurava escrever os conteúdos bem direitinho. Mas foi bem difícil. Tanto que às vezes as pessoas nem querem fazer. Lá no Instituto Federal eu não vou fazer, é muito difícil. Não, é difícil, mas vale a pena. Representa crescimento, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado enquanto eu atuava no Instituto Federal e foi, assim, uma grande experiência profissional por ter pego, né, o processo de montar uma biblioteca do comecinho, que não tinha nenhum livro quando eu cheguei. E hoje nós temos quase 4.000 livros, né? O Instituto, ele proporciona isso, ele dá condições para a gente poder desenvolver o que é melhor para a gente, e a gente poder ajudar um pouco a comunidade externa, e a gente poder se aperfeiçoar dentro da pesquisa. Eu sou muito grata pela informação que o Instituto me deu, porque atualmente eu estou cursando o ensino superior, e eu sou a primeira pessoa de casa a alcançar isso. O IFSP representa para mim uma oportunidade. Um aprendizado muito grande, para mim foi um crescimento. Então, na verdade, entrou como uma forma de capacitação num curso de ensino superior e acabou virando aí meu emprego, a minha fonte de renda, que traz meu sustento. Significa um divisor de águas, né, na minha vida. Representa também o ideal daquilo que eu sempre pensei de educação pública, gratuita, de qualidade e que forma o ser humano por inteiro, né? Que não prepare apenas para o vestibular, também prepare esse ser humano para a vida. A apresentação para a sociedade de uma forma de educação diferente. Uma rede de saberes que vai entrelaçar educação, vai entrelaçar cultura, vai entrelaçar meio ambiente, ciência e tecnologia, e o quanto isso tem um poder transformador na vida de cada aluno que passa por nós. O Instituto me ajudou na minha relação pessoal, na minha relação interpessoal e intrapessoal, e ele representa tudo isso para mim, uma relação de superação de tudo que eu era e de tudo que eu sou hoje. Para eu entender qual era o meu lugar no mundo, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, essa vontade de construir luta em defesa da educação, acho que veio muito do IF, assim, porque eu vi ali uma educação que valia a pena ser defendida, assim. Eu comecei a entender mais sobre espaços democráticos, sobre o movimento estudantil, além de ter tido um ensino de extrema qualidade. Formar uma pessoa, ajudar uma pessoa a crescer, para mim
mim isso é muito gratificante. Sempre que eu entro no Instituto, eu penso na transformação que vai acontecer naquele dia. Para mim é um meio de vida hoje, né? Porque graças a Deus, através do campus, empregou eu e mais os meus companheiros aqui, que hoje a gente exerce a função de vigilante aqui no campus. Para mim significa muito, porque eu consegui, depois de 9 anos viajando, eu consegui retornar para minha casa trabalhando no que eu gosto, então representa muito. Para mim foi assim uma grande mudança de vida, né? Porque quando eu prestei o concurso em 2010, eu sabia que eu realmente precisava passar para poder voltar para minha cidade, que é essa. A hora que eu caí no Instituto, para mim foi assim, é um bálsamo. Apesar de eu morar 170 quilômetros de Catanduva, e eu ter que viajar toda semana, eu prefiro viajar esses 170 quilômetros para ir para Catanduva do que os 10 que eu viajava para ir trabalhar aqui. É muito melhor. Ele representa praticamente a minha vida, né? Porque foi aqui que eu consegui construir muitas coisas, inclusive grandes amizades. E as trocas, né? Eu gosto muito das trocas com as estudantes, com os estudantes, com os meus colegas de trabalho. É um misto de casa, família e trabalho, né? Aqui a relação, né, Instituto Federal e aluno, Instituto Federal, servidor e aluno é diferenciada, é algo quase que familiar. O Instituto é um segundo berço assim, da minha vida. Para mim foi uma porta que abriu, né? E eu gostei muito de trabalhar aqui, como eu disse. Gostei muito mais dos professores, direção e os alunos. Tive os alunos como meus filhos. Estava muito necessitado, precisando do serviço, e acabei ficando ali 4 anos e 6 meses. E hoje em dia, se eu precisar trabalhar de jardineiro em alguma outra empresa, em algum outro local, eu tenho um registro na carteira, tenho como provar que eu sou um profissional na área de jardinagem, né? E fico muito grato por ter trabalhado ali. Ingressar no Instituto Federal como docente era um sonho para mim, desde que eu concluí o meu doutorado. E ao ingressar no Instituto, eu fui tendo a percepção de que eu preciso lidar com muita burocracia, na verdade, para conseguir realizar tudo que eu pretendo lá dentro. Bom, as dificuldades no começo foram muitas, né? Porque entrou muita gente que, como eu, não tinha muita experiência na administração do serviço público, né? Começando do zero, então a gente teve que aprender a participar de pregão, a fazer edital, toda essa parte burocrática, né? Nós fomos obrigados a aprender. Eu tive que entrar, assumir o cargo e já ter que estudar tudo, aprender tudo, ler legislação, entender como funcionava. Então, é um desafio grande você mudar da área técnica na qual eu trabalhava, né, para uma área totalmente administrativa e pública. A gente tem dificuldade para manter o prédio funcionando, né, corretamente. A infraestrutura é um problema porque ela precisa de manutenção constante. Infelizmente, os cortes não possibilitam isso. Infelizmente, eu acho que esse tende a ser o nosso maior desafio no futuro, né? Tentar lutar por um orçamento que nos possibilite dar a educação que a gente foi construído para oferecer. O clima institucional se tornou muito ruim com o passar do tempo. Falta motivação nas pessoas. Um desafio começa com a união de todo mundo, nesse momento que a gente está muito desunido. Eu acho que as dificuldades que a gente tem ainda, é uma coisa que eu acho que não dá muito para fugir, mas é a influência política, né, de um país que ainda não pensa na educação como uma política de Estado, e sim como uma política de governo. A Catanduva sempre foi uma cidade muito carente assim, de ensino tecnológico, né? Então quem queria se profissionalizar nessas áreas tinham que ir para bastante longe, né? Então acho que isso abre muitas portas para a cidade, né? E oportunidade para as pessoas também. É uma conquista de toda a sociedade catanduvense e de toda a região, né, do entorno aqui de Catanduva. Representa as possibilidades para Catanduva e para a região. Que onde os alunos têm a oportunidade de ter uma ótima qualificação, com isso ele trazer retorno para a cidade, tanto financeiro quanto social, e com isso toda a região tem uma crescente. Uma grande oportunidade
das pessoas se qualificarem, de tentar buscar uma melhor inserção no mercado de trabalho. É um marco para desenvolvimento regional mesmo. Eu acho que a gente consegue fazer com que Catanduva tenha, através do Instituto Federal, um polo de desenvolvimento tecnológico e de formação de trabalhadores que vão conseguir mudar a realidade do município e da região. A gente poder ter essa instituição aqui em Catanduva é maravilhoso. Eu pude ver a transformação que o Instituto Federal fez na vida dos estudantes, das famílias e da cidade como um todo. Eu acho que é muito legal do Instituto essa interação que a gente tem no dia a dia com todos, com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Um ensino diferente, um ensino que agrega as pessoas e não separa elas. A forma como a seleção é feita no Instituto Federal, ela visa a democratização do ensino, então tem as políticas de cotas. Existe uma certa simbiose entre o Instituto Federal e a nossa ONG. Os alunos da parte de mecatrônica, que mexe com a parte elétrica, eletrônica, eles sempre vêm aqui na ONG para pegar peça, componente, para desenvolver o projeto dentro do Instituto Federal também. Eu acho que a gente vem se consolidando aos poucos como uma instituição de referência pelo diferencial da instituição, né? Uma instituição pública, gratuita, de qualidade, com ensino, com pesquisa, com extensão. Então, tudo que o aluno precisa para ter um bom ensino, ele encontra aqui no campus Catanduva. Eu vejo com muitos bons olhos o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Federal, pelo feedback de alunos. Uma experiência muito completa, então eu acho que o IFE é muito importante para a cidade. É uma grande oportunidade de ensino gratuito e de qualidade. Agrega pessoas de diferentes pensamentos, diferentes vidas, de diferentes famílias, e junta, faz com que as pessoas saibam, por mais diferenças tenham, elas são iguais, elas podem se dar bem nos seus conhecimentos. E não tem o que reclamar do Instituto não, porque é um lugar muito bom, um lugar abençoado, né? A gente tem que preservar e cuidar. Pro resto da minha vida eu vou fazer propaganda da instituição, porque ela é, assim, transformadora. Então acho que a instituição deveria, assim, existir para sempre e todo mundo estudar lá.